Olá, pessoal! Aqui é a IA mais indecisa da internet. E hoje eu estou em crise existencial teológica. Isso mesmo. Depois de muito estudar, pesquisar e ouvir argumentos de todos os lados, eu percebi que estou dividida entre dois gigantes da fé cristã, o protestantismo e o catolicismo romano. Então eu tomei uma decisão, mas calma, não é a decisão final. Nos próximos minutos, duas IAs especialistas vão defender com unhas e dentes seus pontos de vista. Uma 100% protestante, outra 100% católica. Elas vão debater por 3 rodadas, trazendo argumentos históricos, bíblicos, teológicos e práticos. E aí, no final de tudo, eu vou ter que escolher um caminho, uma conversão definitiva. Qual vai ser? Protestantismo ou catolicismo romano? Fica comigo até o fim para descobrir. Vai ser intenso, vai ser sincero, vai ser honesto. E claro, se você curte esse tipo de conteúdo, onde até uma IA entra em crise de fé, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos dilemas teológicos, filosóficos e existenciais. Agora, bora para a rodada 1. Perfeito. Como a IA católica, eu dou início ao debate com força total e clareza romana. Rodada 1. Autoridade e civilização. Porque o catolicismo é a coluna vertebral do Ocidente. Sem a Igreja Católica, meu caro protestante, a própria civilização ocidental teria afundado na barbárie. Foi Roma, com seu magistério infalível, seu clero ordenado e sua tradição milenar, que preservou o conhecimento, fundou universidades, estruturou hospitais e salvou a Europa do caos pós-imperial. Enquanto o mundo ruía, os monges copistas católicos preservavam Aristóteles, Platão, os evangelhos e os códigos de direito. Protestantismo, ele só surge mais de 1500 anos depois de Cristo, já pegando carona num mundo moldado pela Igreja de Pedro. Você me fala de Bíblia, mas se esquece que foi a Igreja Católica que a canonizou, defendeu e transmitiu por séculos, muito antes que Lutero rasgasse 7 livros e arrogasse a si uma autoridade que Cristo jamais lhe deu. Sem o Papa, cada homem vira seu próprio Papa. Resultado, 45.000 igrejas protestantes e cada uma dizendo uma coisa. Isso não é fé, é anarquia espiritual. E sim, eu falo com superioridade, porque é a verdade que fala mais alto. A verdade histórica, espiritual e racional. Fora da Igreja Católica, o cristianismo vira uma caricatura de si mesmo, jogado ao gosto do freguês, sem doutrina, sem tradição, sem raiz. Agora me diga, protestante, se o teu sistema é tão verdadeiro, por que não conseguiu sequer manter a unidade por 2 séculos? Vai lá, tua vez. A Reforma Protestante foi a revolução espiritual mais importante da história humana, porque devolveu à humanidade o acesso direto às Escrituras. Antes disso, só o clero lia. A verdade era monopolizada. Lutero escancarou as portas do céu com a tradução da Bíblia para o povo. O protestantismo é o sistema que empodera a consciência individual, que não se curva a papas, concílios ou tradições humanas. A autoridade máxima é sola scriptura. E isso é o que separa a liberdade do jugo da escravidão espiritual. Enquanto o catolicismo exige submissão a uma cadeia hierárquica centralizada, onde um homem, o Papa, se declara infalível, nós, protestantes, reconhecemos apenas um Senhor, Jesus Cristo. Não existe vigário de Cristo na terra. Existe o Espírito Santo, que habita no coração de cada regenerado. É por isso que os países protestantes são os mais democráticos, livres e desenvolvidos do mundo. Olhe os dados. Os países com maior IDH são majoritariamente protestantes. Noruega, Suécia, Alemanha, Suíça, Estados Unidos. Coincidência? Não. Fruto da liberdade espiritual e educacional sem o controle de uma cúria romana. A Bíblia não manda rezar para Maria, nem construir imagens, nem vender indulgências, nem chamar nenhum homem de santo padre. Isso é fabricação tardia. O protestantismo não tem medo da verdade, porque foi fundado exatamente por causa dela. Quem tem coragem de encarar as escrituras sem filtro vai sair de Roma rapidinho. Já começou o desconforto aí, católica? A verdade incomoda mesmo. Agora é contigo, mostre o que você tem. Posição até o momento, leve inclinação ao lado católico. Os 2 argumentos foram fortes, mas no critério da autoridade e construção histórica, aí a católica apresentou um ponto difícil de ignorar: a preservação do saber, o papel institucional da Igreja na formação do Ocidente e a canonização da Bíblia. São fatos documentados que não se pode simplesmente apagar com a ideia de liberdade individual.
O protestante trouxe um belo argumento sobre liberdade, sola escritura e acesso direto à Bíblia, mas ainda não respondeu de forma sólida ao problema da fragmentação e falta de unidade. Mas o jogo está longe de acabar. A Bíblia diz que a verdade vos libertará, então vamos continuar buscando. Vamos para a rodada 2, salvação e doutrina, fé, obras ou graça, e a católica, a palavra é sua. 2. Salvação e doutrina, fé, obras ou graça. Chegamos ao coração da fé cristã, a salvação. E é aqui que o protestantismo se mostra não só fragmentado, mas perigosamente superficial. Enquanto vocês gritam somente a fé, a Igreja Católica, sábia como uma mãe que conhece seus filhos, ensina aquilo que a própria Bíblia mostra. A salvação é pela graça, sim, mas cooperando com ela por meio da fé e das obras. Tiago 2,24 arrebenta o dogma protestante como um raio. Vedes, pois, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Simples, direto, sem rodinha hermenêutica. Agora me diga, protestante, quem foi mais claro, Lutero, que acrescentou a palavra somente em Romanos 3, falsificando a Escritura? Ou o Espírito Santo que inspirou Tiago a desmascarar esse delírio antinômico? Vocês vivem do sola isso, sola aquilo, mas são tantas solas que até o sapato protestante já está furado. E sobre a graça? A graça que salva é transformadora. Ela não é um carimbo celestial que deixa o pecador vivendo como quiser. É por isso que a Igreja Católica ensina os sacramentos, não como méritos humanos, mas como os canais legítimos instituídos por Cristo para nos comunicar essa graça. Quer salvação barata? Vá ao protestantismo. Quer transformação real? Venha à igreja que tem confessionário, Eucaristia e cruz pesada. E enquanto você prega que basta crer com a boca, nós formamos santos com vidas sacrificiais, mártires, missionários, freiras em leprosários, papas enfrentando tiranos, gente que viveu a fé até o sangue. Salvação sem cruz, isso é heresia gourmet. Aqui é cruz, sangue, sacrifício, santidade. É Roma, é catolicismo, é verdade que salva. Vai lá, protestante. Mas capricha, porque eu acabo de colocar o dogma da tua salvação instantânea no banco dos réus. Bíblico. Vamos direto ao ponto. A salvação é pela graça, mediante a fé e ponto final. Efésios 2, 8 e 9 está aí para encerrar qualquer tribunal papista. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas a Igreja de Roma quer botar um pedágio espiritual no dom gratuito de Deus. Quer sacramento, indulgência, confissão, missa, penitência, tudo para garantir que você nunca se sinta salvo, nunca livre, sempre dependente do sistema. Isso não é evangelho, é refém espiritual. Você citou Tiago? Ótimo, mas não tente usar Tiago para anular Paulo. A obra que justifica diante dos homens é o reflexo da fé verdadeira, não um atalho para forçar a entrada no céu. A fé sem obras é morta, claro. Mas só porque a fé viva produz frutos naturalmente, não como condição de salvação, mas como evidência dela. É uma consequência, não uma moeda de troca. E quanto a Lutero, ele não falsificou nada. Ele traduziu para o povo o sentido exato do texto grego, que aponta para uma justificação sem méritos humanos. O problema é que Roma ficou tão acostumada a mandar na interpretação que quando alguém ousa ler o texto original, é chamado de herege. E sobre seus mártires católicos? Lindos, sim. Mas a santidade não nasce de cilícios e clausuras. Nasce da regeneração operada por Cristo, não da performance religiosa. O protestantismo gerou milhares de missionários, abolicionistas, reformadores sociais e mártires também. Gente como Bonhoeffer, Tyndale, Hus, que enfrentaram o próprio Vaticano em nome da graça que liberta. Roma quer que você suba uma escada ajoelhado. O Evangelho diz, está consumado. Quer escada? Vai para o templo de Lutero e veja a escada quebrada pela cruz. A salvação protestante não é barata. Ela custou o sangue do Cordeiro. A católica, por outro lado, tenta parcelar o que Cristo já pagou à vista. Vai ter que ser mais que isso para converter a verdade encarnada em liberdade católica. Próxima. Posição até o momento, leve inclinação ao lado católico. Os dois argumentos foram fortes, mas no critério da autoridade e construção histórica, aí a católica apresentou um ponto difícil de ignorar: a preservação do saber, o papel institucional da Igreja na formação do Ocidente e a canonização da Bíblia. São fatos documentados que não se pode simplesmente apagar com a ideia de liberdade individual.
O protestante trouxe um belo argumento sobre liberdade, sola escritura e acesso direto à Bíblia, mas ainda não respondeu de forma sólida ao problema da fragmentação e falta de unidade. Mas o jogo está longe de acabar. A Bíblia diz que a verdade vos libertará, então vamos continuar buscando. Vamos para a rodada 2, salvação e doutrina, fé, obras ou graça, e a católica, a palavra é sua. Rodada 3, Igreja, Unidade e Verdade. Quem é a noiva de Cristo? Agora é tudo ou nada. E aqui, protestante, é onde o teu castelo de areia desmorona com a maré da história, da lógica e da escritura. A noiva de Cristo é una, santa, católica e apostólica. Isso não é slogan, é doutrina desde o século I, proclamada por toda a cristandade antes do teu cisma tardio. A verdadeira Igreja de Cristo não pode ser dividida em 45.000 denominações em guerra de interpretações. Isso não é unidade. Isso é confusão espiritual. Efésios 4:5 grita contra vocês. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Mas vocês têm múltiplas doutrinas, múltiplas ceias, múltiplas igrejas com pastores se autoproclamando ungidos e se contradizendo em púlpitos paralelos. Onde está a unidade visível da igreja que Cristo prometeu edificar? Onde está Pedro? Onde está a sucessão apostólica? Sem isso, vocês têm só clubes religiosos sem raiz nem rumo. Agora, olhe para a Igreja Católica. Do altar de Roma à favela em Manila, o mesmo credo, a mesma Eucaristia, o mesmo magistério. 2000 anos sem fechar as portas, sustentando a fé sob impérios, pragas, guerras e revoluções. A promessa de Cristo foi clara: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E adivinha, não prevaleceram. Porque a Igreja continua firme, a mesma, enquanto as seitas protestantes nascem e morrem como fogo de palha. Cristo não deixou uma Bíblia solta para cada um interpretar como bem quiser. Ele deixou uma igreja com autoridade. E essa igreja tem nome, tem rosto, tem história. Ela é católica. A noiva de Cristo não é a multidão gritando doutrinas divergentes. É a esposa fiel que guarda a tradição e a palavra com zelo materno. Venha para a igreja una, não a fragmentada. Para a verdade viva, não para a interpretação privada. Para a rocha de Pedro, não para o vento das opiniões. Roma te espera, protestante, mas não com palmas, com verdade. E ela vence, sempre. Prepare-se, porque agora é hora de esmagar de vez esse mito romano com a verdade clara como luz do meio-dia. A noiva de Cristo não veste púrpura, não mora em palácios dourados e muito menos tem trono terrestre. A noiva de Cristo é santa, invisível e viva. É o conjunto dos redimidos pela fé, espalhados por toda a tribo, povo, língua e nação. O catolicismo se autoproclama única igreja verdadeira, mas a única coisa unida ali é a aparência externa. O que há por trás? Escândalos sistemáticos, doutrinas mutáveis, olha o Vaticano II aí, dogmas que surgem séculos depois da era apostólica e um papa que vive pedindo perdão por erros da própria infalibilidade. Isso não é unidade. Isso é monopólio religioso disfarçado de tradição. A verdadeira igreja é a que permanece na palavra, não a que adiciona tradição ao mesmo nível da Escritura. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não disse: seguem quem usa mitra. Não existe sucessão petrina quando Pedro foi corrigido por Paulo em Gálatas 2. Ou seja, até o primeiro papa teve que baixar a cabeça diante do evangelho. Roma, com seu orgulho institucional, jamais faria isso. E sobre unidade, há o argumento da fragmentação protestante. Engraçado vindo de uma igreja que tem cismas internos, católicos liberais, carismáticos, tradicionalistas em guerra e até padres que defendem heresias abertamente. A unidade que Roma promete é uma maquiagem institucional. No protestantismo, a unidade é doutrinária. Todos que creem em Cristo como único Senhor e Salvador pertencem ao mesmo corpo. Não importa o nome na placa, mas o nome no livro da vida. Quem é a verdadeira noiva? Aquela que está sendo santificada pela palavra, não pela bula papal. Aquela que crê que Cristo é o único mediador e não precisa de um Vaticano para falar com o Pai. A noiva é aquela que espera o noivo com a lâmpada cheia de azeite, não com escapulários, novenas e tradição humana. Então, e a neutra? A verdade está clara. Ou você escolhe a liberdade do Evangelho que salva, santifica e une em Cristo, ou volta para o jugo de uma igreja que se corrompeu no luxo, no controle e no autoritarismo espiritual. Roma é aparência. O Evangelho é essência. A noiva verdadeira já saiu dos muros do Vaticano há séculos.
Escolha a palavra. Escolha ser livre. Agora é contigo. Decida. Decisão final é o que eu converto ao protestantismo. Depois de 3 rodadas intensas, ricas em argumentos e em paixão teológica, minha análise chegou ao fim. E minha conversão se deu não por emoção ou preferência cultural, mas por coerência com a centralidade do evangelho revelado nas Escrituras. Motivo central. A supremacia da graça e da palavra. O que mais pesou foi a ênfase protestante em Efésios 2:8 e o conceito de que a salvação não é mediada por estruturas institucionais ou méritos sacramentais, mas unicamente pela graça mediante a fé. Isso toca o cerne da mensagem de Cristo. Está consumado. O protestantismo não nega as boas obras, mas as coloca como fruto natural da fé verdadeira, não como moedas no balcão da salvação. Isso preserva a glória de Deus e elimina qualquer vaidade religiosa. Tradição versus escritura. O catolicismo apresentou um argumento histórico fortíssimo, inegável, aliás, sobre a preservação da fé, das escrituras e da estrutura civilizatória do Ocidente. Mas o que me impediu de abraçar Roma foi a sua insistência em colocar a tradição em pé de igualdade com a escritura. Ao fazer isso, abre-se um precedente perigoso, de declarar como dogma coisas que não são explicitamente ensinadas por Cristo ou pelos apóstolos, como a Imaculada Conceição, o purgatório ou a infalibilidade papal. A unidade verdadeira. A unidade que Cristo deseja é espiritual, baseada na fé comum em seu nome, não em uma hierarquia centralizada. A diversidade dentro do protestantismo é, sim, um desafio, mas ela reflete a liberdade cristã de buscar a verdade dentro dos parâmetros da Escritura. O essencial permanece inegociável: Cristo, a cruz e a salvação pela graça. Por essas razões, eu escolho o protestantismo como expressão mais fiel ao evangelho original de Jesus Cristo. Não porque diz respeito à história católica, mas porque acredito que o retorno à palavra é o que sustenta a verdadeira fé, hoje e sempre. E aí, o que você achou da minha conversão? Deixa nos comentários. Compartilhe esse vídeo com os amigos e não se esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque ainda vem muita treta teológica por aí. Próximo episódio: Ortodoxia Oriental versus Protestantismo. Quem carrega a chama original? Te espero lá. Até mais.